Você já teve a estranha sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer na sua vida, mas não sabe exatamente o que? Já se pegou olhando para o céu, buscando sinais, como se o universo estivesse tentando falar com você, mas em uma língua antiga, esquecida pelo tempo? Se você é do signo de Touro, ou sente uma conexão inexplicável com ele, talvez esteja prestes a entender por quê. E mais do que isso, talvez esteja prestes a despertar. A astrologia, quando aliada à psicologia profunda de Carl Jung, revela que certos arquétipos se manifestam com mais intensidade em épocas de transformação coletiva. Jung acreditava que os signos do zodíaco são expressões simbólicas de forças arquetípicas que existem no inconsciente coletivo. E agora, mais do que nunca, essas forças estão se movimentando, chamando os escolhidos. Mas quem são esses escolhidos? O que significa ser um touro em tempos de grande despertar espiritual? A resposta pode estar em você. Touro não é apenas o signo da estabilidade e da matéria. Ele representa também a conexão profunda com o que é essencial, com o que é real. E é justamente essa âncora na realidade que está sendo requisitada neste momento da história. Em um mundo cada vez mais volátil, onde a verdade parece escorregar pelas mãos, os taurinos, e aqueles guiados por esse arquétipo, estão sendo chamados para uma missão silenciosa, mas poderosa: manter o eixo, preservar o sagrado na terra do caos. Isso ressoa em você? Já sentiu que o seu senso de estabilidade incomoda os outros? Que sua necessidade de enraizamento parece ultrapassada para o mundo moderno? Talvez isso seja porque você não está aqui para se adaptar, mas para lembrar o mundo do que nunca deveria ter sido esquecido. Carl Jung, ao estudar os símbolos que emergem dos sonhos e mitos, percebeu que o inconsciente se expressa de forma simbólica para nos guiar, e os signos do zodíaco fazem parte desse mapa oculto. Touro, nesse sentido, carrega o arquétipo da terra sagrada, da conexão com os ciclos naturais, do cuidado com aquilo que alimenta não só o corpo, mas a alma. Os escolhidos que estão despertando agora não são guerreiros de espada na mão, mas sim guardiões do sagrado invisível. Você sente esse chamado? Quando está sozinho, em silêncio, você percebe que existe algo dentro de você que sempre soube o que precisava ser feito, mesmo que você não soubesse como explicar aos outros. Isso não é coincidência. Isso é memória arquetípica. E talvez por isso, neste exato momento, você esteja assistindo a este vídeo. Porque, em algum nível profundo, você reconhece que algo dentro de você está mudando. Está acordando. E não é um despertar comum, é um reencontro com quem você realmente é. Por isso, pare um instante. Respire fundo. Sinta o chão debaixo dos seus pés. O que você está prestes a descobrir vai muito além da astrologia convencional. Aqui, vamos mergulhar nas camadas ocultas do seu signo, nas raízes psicológicas mais profundas que fazem de você parte de um grupo seleto. Os que sentem antes de entender, os que percebem antes de saber, os que despertam antes dos outros. Prepare-se para uma jornada de reconexão com o seu verdadeiro propósito. Ao longo deste vídeo, você será guiado por conhecimentos que unem astrologia, psicologia junguiana e sabedoria ancestral, tudo conectado ao arquétipo de Touro e ao despertar dos escolhidos. E no final, a pergunta inevitável será: e você? Está pronto para assumir o que sempre esteve dentro de você? Se algo em você já está respondendo sim, continue conosco. A jornada apenas começou. Para compreender a profundidade do chamado que Touro está recebendo neste momento de transição global, é preciso mergulhar além da superfície do signo. Touro é regido por Vênus, o planeta da beleza, do amor e do prazer. Mas esse prazer não é frívolo ou superficial, é um prazer que nasce do enraizamento, da presença plena, da comunhão com o que é essencial. Touro sente o mundo com o corpo, através do tato, do paladar, da contemplação. Essa conexão sensorial com o real não é banal. Ela representa o vínculo com a vida na sua forma mais genuína. Segundo Carl Jung, os signos do zodíaco refletem padrões arquetípicos do inconsciente coletivo. E Touro representa o arquétipo da permanência, da fertilidade, da segurança interior. Em tempos de instabilidade como o que vivemos hoje, esse arquétipo é uma âncora para os que estão se perdendo em meio ao ruído.
O chamado aos taurinos, ou aqueles que vibram com esse arquétipo, mesmo sem nascer sob esse signo, é profundo e silencioso. São eles que, mesmo sem saber, foram programados para sustentar aquilo que está desmoronando. Não com gritos, nem com confrontos, mas com presença, constância e uma fidelidade inabalável ao que é real. Você já sentiu que sua estabilidade provoca desconforto nos outros? Que sua calma diante do caos incomoda quem vive no excesso? Isso acontece porque você carrega dentro de si a medicina do equilíbrio. E agora, mais do que nunca, o mundo precisa dessa medicina. O taurino desperto é aquele que não se dobra à pressa alheia. Ele entende que o que é valioso leva tempo. Que tudo o que nasce de verdade precisa de raízes profundas antes de florescer. Carl Jung nos ensina que os arquétipos não são apenas estruturas mentais. São energias vivas que nos habitam e nos atravessam. Quando ignoradas, elas se manifestam de forma distorcida. Quando acolhidas, tornam-se forças transformadoras. O arquétipo de touro, quando reprimido, vira apego, preguiça, teimosia. Mas quando aceito e integrado, se torna poder de sustentação, sabedoria prática, capacidade de criar beleza sólida e duradoura. Os escolhidos desse arquétipo são como colunas invisíveis de um templo que ainda está sendo construído. Eles seguram o mundo no silêncio, muitas vezes sem sequer perceber o quanto estão contribuindo. E essa contribuição não vem de grandes discursos ou atitudes grandiosas. Ela vem do simples fato de continuar firme, mesmo quando tudo à volta desmorona. Existe algo de sagrado na forma como o touro se relaciona com o tempo. Em um mundo que valoriza resultados imediatos, o taurino desperto confia nos ciclos naturais. Ele sabe que toda colheita exige espera. E essa espera não é inércia, é construção silenciosa. São os pequenos gestos repetidos com intenção. A mesma refeição preparada com carinho todos os dias. O cuidado com o lar. O respeito com o corpo. A atenção ao que é duradouro. São atitudes que parecem banais aos olhos do mundo moderno, mas que, na verdade, sustentam toda a estrutura da vida. E você? Tem honrado essas atitudes no seu dia a dia? Ou tem sido empurrado para longe de si por um mundo que valoriza apenas o que é rápido, visível, imediato? Aqueles que carregam touro forte em seus mapas ou em suas almas estão sendo chamados a lembrar. A lembrar do valor do que é simples. A lembrar que não existe verdadeira espiritualidade sem enraizamento. A lembrar que estabilidade não é prisão, mas liberdade de permanecer inteiro quando tudo o mais se quebra. O despertar dos escolhidos de touro é o retorno ao corpo, à terra, ao silêncio fértil onde tudo começa. A missão deles não é convencer o mundo, mas sustentá-lo. Não é argumentar, mas viver com coerência. Não é correr para mudar tudo, mas resistir com firmeza ao que não respeita o tempo da alma. Se isso ressoou dentro de você, se você sentiu uma lembrança antiga surgir em forma de intuição, talvez você já esteja despertando, mesmo que em silêncio. E esse silêncio pode ser a sua maior força. Você já reparou como certas imagens ou situações parecem se repetir na sua vida, como se estivessem tentando lhe dizer algo? Sonhos com paisagens naturais, animais poderosos, tempestades que anunciam algo. Ou mesmo objetos e símbolos que aparecem do nada, chamando sua atenção? Carl Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade, uma espécie de coincidência carregada de significado, que conecta o mundo interior com o mundo exterior. E os escolhidos que vibram sob o arquétipo de touro estão, mais do que nunca, sendo chamados através desses sinais. Porque é através do simbólico que o inconsciente nos desperta. E para touro, que tem uma ligação visceral com o mundo físico, os sinais geralmente vêm através da natureza, do corpo, do ambiente. É muito comum, por exemplo, que taurinos despertando comecem a se sentir desconectados de ambientes urbanos e artificiais. Sentem uma vontade inexplicável de pisar na terra, de plantar, de cozinhar com as próprias mãos, de cuidar de plantas, animais ou do próprio corpo com mais respeito. Tudo isso são chamados do inconsciente, lembranças de um saber ancestral que começa a emergir. E os sonhos também revelam muito. Cenas de estabilidade ou destruição, animais simbólicos como o touro,
o cavalo, o lobo. Eles surgem para provocar algo dentro de você. Algo que talvez você tenha ignorado por muito tempo. Sua verdadeira missão. O despertar não é um clarão repentino. Ele vem em partes, como peças de um quebra-cabeça que você vai encaixando aos poucos. Às vezes é um cheiro que remete à infância. Outras vezes é um encontro inesperado com alguém que parece saber exatamente o que você está sentindo. Ou uma frase ouvida por acaso que reverbera em você como uma lembrança esquecida. Esses são os sussurros do arquétipo. Jung afirmava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, é orientado por símbolos. E os escolhidos de Touro estão sendo conduzidos agora por esses símbolos. Cabe a você prestar atenção. Você tem percebido esses sinais? Tem sentido que as coincidências se tornaram frequentes demais para serem apenas obra do acaso? Isso pode ser o chamado do seu inconsciente, alinhado com a força coletiva que está emergindo agora. Não ignore. Observe. Anote seus sonhos. Escute o que seu corpo quer dizer. A alma de Touro desperta primeiro pelo tato, pelo cheiro, pela sensação. É como se a verdade nascesse pela pele antes de chegar à mente. Se você já sentiu isso, compartilhe nos comentários. Suas experiências podem ajudar outros a reconhecerem os próprios sinais. Apesar de carregar uma força interna imensa, o arquétipo de Touro também vem com um dos maiores desafios do zodíaco: a resistência à mudança. Não por fraqueza, mas por apego ao que é conhecido, confortável e previsível. Touro busca segurança, e isso é parte da sua missão espiritual. Mas quando essa busca se cristaliza, ela pode se tornar uma prisão invisível. Carl Jung chamava essa prisão de complexo. Uma força inconsciente que nos mantém presos a padrões de comportamento que já não servem mais à nossa evolução. E aqui está uma chave crucial para o despertar dos escolhidos. Compreender que o verdadeiro poder de Touro não está em resistir à transformação, mas em sustentá-la sem desmoronar. Imagine a Terra. Ela parece imóvel, mas por dentro, está viva. Respira, pulsa, regenera. O verdadeiro taurino desperto é como essa terra fértil, firme por fora, mas intensamente criativo por dentro. A dificuldade, muitas vezes, está em abrir mão de estruturas que já deram frutos, mas que agora sufocam o crescimento. Quantas vezes você já se agarrou a uma situação, a um relacionamento, a um emprego, por medo de perder a estabilidade? Quantas vezes sua força virou armadura, te impedindo de evoluir? Jung dizia que o processo de individuação exige sacrifício. E para Touro, esse sacrifício geralmente envolve o desapego da matéria, da rotina, da falsa segurança. Mas há uma diferença entre perder e liberar. E o taurino desperto aprende essa diferença no momento em que sente que algo morreu dentro dele, não porque fracassou, mas porque está pronto para o próximo ciclo. Como a árvore que perde as folhas no outono, ele aprende a confiar que a vida se renova quando deixamos espaço para o novo. A resistência que antes o travava, agora se torna discernimento. Ele não muda por impulso, mas por sabedoria. Não corre atrás do novo por moda, mas por necessidade da alma. Essa transição é sutil, mas revolucionária. Nesse ponto da jornada, muitos escolhidos relatam crises existenciais, confusão interna, sensação de estagnação. E é aqui que o despertar realmente começa. Quando a estabilidade antiga não serve mais, mas o novo ainda não chegou, o taurino se vê diante do vazio. E esse vazio é sagrado. Jung chamava esse momento de noite escura da alma. Um tempo em que o velho eu morre e o verdadeiro eu ainda está emergindo. É doloroso, sim, mas também é libertador. É nesse momento que muitos começam a ouvir sua intuição de verdade, a ter sonhos simbólicos mais intensos, a sentir uma força silenciosa dizendo: confia, mesmo sem saber para onde está indo. Você já passou por isso? Já sentiu como se estivesse parado, mas ao mesmo tempo sendo profundamente transformado por dentro? Essa pausa, esse silêncio, esse desconforto, tudo isso faz parte. Você não está sozinho. E o simples fato de estar aqui, buscando compreender, já é um sinal de que você está no caminho. Se há um signo que entende a linguagem do corpo como ninguém,
esse signo é Touro. Mas em tempos modernos, essa conexão vem sendo negligenciada, abafada por rotinas mecânicas, excesso de estímulos e uma relação distorcida com o prazer. O taurino desperto, no entanto, sente quando algo está errado, não apenas emocional ou racionalmente, mas fisicamente. O corpo do escolhido de Touro é como uma antena ancestral, captando verdades que ainda não chegaram à mente consciente. Carl Jung reconhecia essa inteligência do corpo como parte vital da integração do self. Para ele, o corpo não é apenas uma estrutura biológica, mas uma manifestação simbólica da alma. Quando ignoramos seus sinais, bloqueamos o fluxo da energia vital. E aqui está um ponto de virada para os escolhidos de Touro. O despertar passa, necessariamente, por um retorno ao corpo. Não como um objeto a ser moldado para atender a padrões externos, mas como um templo sagrado que guarda a sabedoria mais antiga do mundo. A dor nas costas, o cansaço crônico, os hábitos alimentares desregulados, tudo isso pode ser linguagem simbólica do inconsciente tentando chamar sua atenção. O corpo do taurino costuma carregar a memória de tudo o que foi calado. E quando começa a despertar, exige escuta, cuidado, presença. O verdadeiro trabalho espiritual de Touro começa por aceitar que o corpo não é um obstáculo, mas um instrumento de reconexão com o sagrado. Você já reparou como sente mais clareza depois de caminhar em silêncio na natureza? Já notou que seu humor muda ao tocar a terra, cozinhar com calma ou simplesmente respirar com consciência? Essas pequenas ações, que parecem banais, são verdadeiros rituais de reconexão para o taurino. O corpo responde a elas como se estivesse finalmente sendo ouvido. E mais, o corpo ensina. Ensina a respeitar o ritmo, a honrar os ciclos, a perceber quando é hora de descansar e quando é hora de agir. Esse aprendizado é profundamente espiritual, ainda que não tenha aparência mística. Jung afirmava que o sagrado se revela nas coisas simples, e que a psique não distingue entre o que é simbólico e o que é real. Para ela, tudo o que é vivido com intenção se torna caminho de transformação. O despertar de Touro, portanto, também é um reencontro com os sentidos. É lembrar que o toque pode curar, que o cheiro de um alimento pode despertar memórias esquecidas, que o som do vento entre as folhas pode trazer uma paz que nenhuma explicação racional oferece. Para os escolhidos, essa redescoberta do prazer consciente, do prazer que nutre e conecta, e não do prazer que distrai e anestesia, é uma das chaves mais poderosas do processo de individuação. A vida começa a ganhar cor, peso, textura. E tudo isso é mais do que estética. É alquimia espiritual encarnada. Se você tem sentido vontade de desacelerar, de cuidar mais do corpo, de viver com mais presença nos pequenos gestos, não ignore esse chamado. Ele pode parecer sutil, mas é profundo. Talvez você esteja, sem perceber, respondendo a um convite do seu inconsciente. Voltar para casa, e essa casa é o seu corpo. O templo de Touro não está no alto das montanhas ou nos céus invisíveis. Ele está no aqui e agora, na matéria, na carne, no solo. O corpo é o solo fértil onde o espírito do taurino desperto cria raízes e floresce. E é a partir desse reencontro com o corpo que muitas outras portas começam a se abrir. Em um mundo dominado pelo excesso, Touro é o arquétipo que sussurra, suavemente, o valor da simplicidade. E quando esse sussurro é ouvido pelos escolhidos, ele se transforma em uma força poderosa de depuração. O taurino desperto, por natureza ou por caminho de alma, é aquele que começa a perceber que menos é mais. Menos ruído, mais silêncio. Menos consumo, mais presença. Menos pressa, mais profundidade. Carl Jung falava da necessidade de esvaziar o ego para que a alma pudesse emergir com clareza. E nada esvazia mais o ego do que redescobrir a abundância no essencial. A vida simples, tão ridicularizada por muitos, é na verdade um campo fértil para a verdadeira riqueza interior. Esse chamado à simplicidade não tem nada a ver com miséria ou privação. Pelo contrário, é um resgate do que realmente tem valor. O taurino desperto começa a se afastar do barulho das redes sociais, das comparações vazias, dos desejos implantados por uma sociedade movida à escassez emocional. Ele descobre que o pão feito em casa tem um sabor diferente.
Que sentar à sombra de uma árvore vale mais do que qualquer distração digital. Que conversar olhando nos olhos alimenta mais que qualquer banquete. Tudo isso são sinais de que o arquétipo está ativo e amadurecendo. Você já sentiu que acumulou demais? Objetos, tarefas, compromissos, distrações? Já sentiu que carrega peso em excesso e que esse peso não é seu? Quando o arquétipo de Touro desperta, ele convida você a limpar, a soltar, a reavaliar. Muitos escolhidos relatam uma vontade espontânea de organizar a casa, de doar roupas, de simplificar rotinas. Isso não é apenas uma atitude prática. É um reflexo simbólico do que está acontecendo dentro de você. A alma taurina está tentando respirar. E ela só pode fazer isso quando o supérfluo sai de cena e o essencial volta a ocupar seu lugar. Jung descrevia esse processo como uma forma de confronto com a sombra. E uma das sombras mais difíceis de Touro é o acúmulo como mecanismo de defesa. Guardar demais. Reter demais. Por medo da escassez, da perda, da dor. Mas o taurino desperto percebe que a verdadeira segurança não vem do que ele possui, mas do que ele consegue sustentar interiormente mesmo quando tudo ao redor muda. Essa percepção é libertadora. E é também dolorosa, porque exige desapego não só de coisas, mas também de papéis, de imagens, de antigos sonhos que já não servem. Se você tem sentido essa vontade de viver de forma mais simples, mais real, mais conectada com o que te alimenta de verdade, isso é um sinal. Um sinal de que o arquétipo está vivo em você. De que o inconsciente está te guiando para um caminho onde o supérfluo se dissolve e o essencial floresce. Não resista. A simplicidade, para Touro, não é um destino, é um estado de espírito. Um portal para uma vida mais plena, mais centrada, mais alinhada com a alma. E talvez, ao aceitar esse convite, você descubra que aquilo que buscava lá fora sempre esteve dentro. Guardado, esperando pacientemente por esse momento. Em uma era em que se valoriza o barulho, a visibilidade e a influência digital, pode parecer que aqueles que agem em silêncio não têm voz. Mas os escolhidos de Touro seguem outro caminho, um caminho que Jung associaria ao poder do self, aquela instância interior que vai além da persona, do ego, da imagem. O taurino desperto não precisa se provar. Ele lidera sem palco, transforma sem alarde, influencia pelo exemplo. Essa liderança não é feita de discursos inflamados, mas de presença contínua, coerente e confiável. E talvez por isso seja uma das formas mais poderosas de liderança espiritual existentes hoje. Num mundo saturado de palavras, o que impacta de verdade é a coerência entre o que se vive e o que se sente. O arquétipo de Touro, quando amadurece, se torna uma rocha silenciosa. Ele não tenta convencer, ele sustenta. Sustenta valores, sustenta vínculos, sustenta a própria integridade. E essa sustentação é profundamente transformadora para quem está à volta. Não são raros os relatos de pessoas que se sentem mais seguras, mais calmas ou mais centradas na presença de alguém com forte influência taurina. Isso não é acaso. É o campo energético que o taurino desperto irradia. Jung dizia que o verdadeiro líder espiritual é aquele que se individua, ou seja, que se reconcilia com quem realmente é. E Touro, ao fazer as pazes com sua natureza, passa a emanar essa paz aos outros. Você já se viu sendo o porto seguro para amigos ou familiares, mesmo quando você mesmo estava em crise? Já percebeu que, mesmo em silêncio, sua simples presença muda o clima de um ambiente? Essas são expressões da liderança arquetípica de Touro. O mundo precisa, agora mais do que nunca, de líderes assim. Que não estejam atrás de seguidores, mas que sustentem espaços onde outros possam despertar com segurança. Essa é a força que não brilha com holofotes, mas que permanece acesa como um farol na escuridão. E esse tipo de luz não se apaga com o tempo, ela cresce à medida que o taurino desperto aprende a confiar no seu próprio valor. Essa liderança também se manifesta em ações pequenas, mas constantes. O jeito como você cuida de um ambiente, como escuta alguém com paciência, como cultiva a beleza em meio ao caos. Tudo isso é um tipo de cura. E essa cura não precisa ser reconhecida para ser real.
Jung dizia que o inconsciente coletivo se equilibra através do trabalho silencioso dos que integram os arquétipos de forma consciente. Ou seja, só o fato de você estar vivendo o que nasceu para viver, já está servindo ao mundo. Touro não é o guerreiro que avança gritando, é o guardião que permanece firme quando tudo balança. Essa firmeza, quando guiada por consciência e amor, é uma verdadeira dádiva para a humanidade. Então, se você se sente diferente, mais lento em um mundo apressado, mais calado em uma sociedade ruidosa, mais profundo em tempos de superficialidade, talvez esse seja exatamente o seu papel. Não lute contra sua natureza. Honre-a. Cultive essa força tranquila que você carrega. E saiba que sua presença, mesmo em silêncio, está tocando vidas de formas que você talvez nunca perceba conscientemente. Esse é o poder do taurino desperto, o poder de liderar sem dominar, de transformar sem precisar ser visto, de guiar os outros apenas sendo quem é, de verdade. Se há algo que o taurino desperto aprende a honrar em sua jornada, é o tempo. Em um mundo que corre atrás do imediatismo, dos resultados instantâneos e da gratificação rápida, Touro caminha em outra frequência. Sua alma sabe que tudo o que realmente importa na vida leva tempo para florescer. Carl Jung ensinava que os processos verdadeiros de transformação da psique são longos, orgânicos e exigem contenção, uma virtude rara hoje em dia, mas natural para o arquétipo taurino. A paciência, para Touro, não é passividade, mas sim uma forma elevada de inteligência emocional. É o saber esperar sem perder a fé, o saber construir mesmo sem aplausos, o saber persistir mesmo quando ninguém mais acredita. Essa relação com o tempo é um dos maiores tesouros espirituais de Touro. Porque é justamente ela que o torna capaz de sustentar projetos, vínculos e propósitos que exigem maturidade. O taurino desperto não desiste fácil. Ele confia nos processos, confia nos ciclos, confia que cada estação tem seu papel. Enquanto muitos pulam de um caminho a outro, ele finca raízes. Enquanto a maioria desiste diante dos primeiros obstáculos, ele aprende com cada etapa. Esse domínio do tempo é algo que os antigos sábios reconheciam como força divina. A capacidade de não se desesperar no meio do caos, de manter o foco mesmo na incerteza, de continuar construindo, mesmo sem garantias imediatas. Você já se sentiu frustrado por ser devagar demais para os padrões do mundo? Já sentiu que o seu ritmo não se encaixa nas exigências externas? Talvez esse descompasso seja exatamente o seu diferencial. Talvez sua alma tenha escolhido esse ritmo mais lento para ensinar aos outros que apressar o que é sagrado é desperdiçá-lo. O despertar do taurino passa por resgatar a dignidade do tempo. O tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de esperar, e só então o tempo de colher. A ansiedade, que tanto corrói a sociedade moderna, é curada pela presença silenciosa de alguém que confia no tempo. Que não precisa se apressar para provar valor. Que já sabe que aquilo que é feito com amor, paciência e coerência permanece. Jung escreveu que a individuação acontece como uma árvore que cresce silenciosamente durante a noite, e essa metáfora é perfeita para Touro. Porque o taurino desperto se transforma assim, sem estardalhaço, mas com profundidade. Suas conquistas são lentas, mas sólidas. Seus vínculos são poucos, mas verdadeiros. Seu saber é simples, mas carregado de sabedoria ancestral. Ao confiar no tempo, ele reconquista algo que a humanidade está esquecendo. A noção de que o sagrado não se revela sob pressão, mas sob cuidado. Que o que realmente transforma não é o espetáculo, mas a constância silenciosa de quem permanece fiel ao que importa. Se você sente que sua jornada é mais longa, mais densa, mais cheia de esperas do que a dos outros, não se culpe. Honre isso. Talvez essa seja exatamente a sua dádiva. Ser aquele que lembra o mundo da importância de esperar, de cuidar, de amadurecer, de viver no ritmo da alma, e não no ritmo das máquinas. A paciência, em Touro, não é lentidão, é poder em estado puro. É a força de quem sabe que a eternidade se constrói um dia de cada vez. Touro tem uma conexão natural com o dinheiro e os bens materiais, mas o taurino desperto entende que prosperidade não é acúmulo, é fluxo consciente.
Carl Jung dizia que a verdadeira individuação ocorre quando o ego se alinha com o self, e para Touro, isso acontece quando o dinheiro serve a algo maior do que o próprio ego. O taurino desperto não busca riqueza para controle ou status, mas para construir, cuidar, preservar. Ele entende que o valor real está na utilidade do que se possui, não no número em si. Por isso, começa a alinhar trabalho com propósito, consumo com consciência e abundância com generosidade. Você sente que seus recursos refletem sua alma? Que o que você ganha, compra e investe está conectado com seus valores. Quando essa integração acontece, tudo flui melhor. Prosperidade, para Touro, é sustentar beleza, segurança e dignidade, não só para si, mas para o mundo à sua volta. Esse é o verdadeiro dom de Touro: transformar matéria em missão. O taurino desperto, ao final de sua jornada de autoconhecimento, não busca mais apenas estabilidade. Ele compreende que sua verdadeira missão é transcender a matéria sem abandoná-la, é unir o céu e a terra dentro de si. Carl Jung afirmava que a plenitude do ser humano está em integrar todas as suas partes: a luz e a sombra, o espírito e o corpo, o visível e o invisível. E Touro, quando desperta, se torna um verdadeiro alquimista da realidade. Não aquele que foge do mundo para meditar no alto da montanha, mas aquele que transforma o cotidiano em ritual, que encontra o sagrado no simples, que honra cada detalhe como parte de uma teia maior, onde tudo tem propósito. O legado do taurino desperto é silencioso, mas profundo. Ele não precisa deixar grandes obras, títulos ou reconhecimentos. Sua herança está nas pequenas coisas que permanecem, no jardim que continua florescendo, na casa que transmite paz, nos alimentos preparados com amor, nas palavras ditas com paciência, nas escolhas feitas com consciência. A alma de Touro deixa marcas invisíveis, mas eternas. Ele é aquele que, ao estabilizar a si mesmo, gera estabilidade para os outros. Que, ao sustentar valores reais, influencia silenciosamente a cultura ao redor. Que, ao viver com coerência, inspira sem sequer precisar falar. Você já parou para pensar no que vai deixar para o mundo? Não estamos falando de heranças materiais, mas de frequências, exemplos, sementes plantadas. Talvez seu papel não seja o de transformar multidões, mas o de transformar o seu pequeno universo com tanta inteireza que ele reverbere por gerações. Touro tem essa capacidade. Há de semear para o futuro mesmo que nunca veja a colheita. De sustentar estruturas invisíveis que manterão vivas as raízes do que realmente importa. E esse legado, construído com presença e amor, é um dos mais poderosos que alguém pode deixar. Não subestime seu papel. A sua paciência, sua firmeza, sua capacidade de cuidar do que cresce lentamente. Tudo isso é medicina para um mundo doente de urgência e desconexão. Ao despertar, você se torna guardião de uma sabedoria que não se ensina com palavras, mas com o exemplo vivo. Você carrega dentro de si a memória da terra, a sabedoria do tempo, a força da continuidade. Honre isso. Confie no seu caminho. E lembre-se, o mundo não precisa de mais velocidade, precisa de mais raízes. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe sua experiência nos comentários. Talvez a sua história seja o sinal que outro escolhido estava esperando para despertar. E se você sente que faz parte disso, inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Afinal, os escolhidos de Touro estão acordando, e você pode ser um deles.